verdade, é muito chato conviver com pessoas que reclamam demais, as chamadas reclamonas. Para elas, tudo tem um lado negativo e bem evidente, seja no trabalho ou na vida pessoal. E se o relacionamento com essas pessoas é inevitável, o que fazer? Quem responde pra gente é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Soler. Nem sempre a gente tem essa escolha, né, de não conviver com essas pessoas. Exatamente, tanto que as pessoas que pediram o tema falam exatamente disso, que por vezes tem profissionais na equipe que são espetaculares, mas tem essa característica, né? E como ajudar o bom profissional, como ajudar aquele amigo que você gosta tanto, e até o teu familiar, muitas vezes, que é querido, mas que possui essa viciação mental, né? Então, nós temos que entender que a reclamação, como tantos outros comportamentos, ela é uma atitude de pedido de socorro, de alerta de que as coisas não vão bem. Então, compete ao líder ou alguém da família perceber se isso é algo pontual que está acontecendo naquele momento ou se isso é um perfil, uma característica, que daí a gente pode até pensar no caso de distimia, né, que é um transtorno psicológico de mau humor, e sugerir, então, a busca realmente de um apoio psicológico e, por vezes, até médico, né? Em relação a, você falou, tocou até numa questão do vício, né? Pode ser, então, que a pessoa desenvolva esse hábito, que não seja necessariamente um distúrbio, uma doença? Sem dúvida, até porque a reclamação, ela mascara muitas vezes a minha falta de atitude, né? Quando eu começo a delegar, por exemplo, que as coisas não deram certo, não porque eu não fiz, mas a gente começa a projetar isso no grupo, a não fazer certos movimentos. Agora é importante que o contágio seja evitado, né? Porque a gente tem que pensar assim, existem pessoas negativas, mas algumas pessoas dizem, então se afaste delas. Mas o se afastar não é necessariamente um afastamento físico. Quando a gente fala em afastar, a gente está falando de um afastamento psíquico, um afastamento psicológico, né? Que eu possa estar trabalhando com uma pessoa reclamona na mesa ao lado, mas eu manter o meu padrão de pensamento, digamos assim, né? Numa conduta que é minha. Até porque tem os dias que nós também estamos negativos. E daí como é que a gente faz? A gente sai correndo de dentro do próprio corpo. Então a gente tem que cuidar muito com o eu negativo do outro e com o meu próprio eu negativo, que ele também existe. Lígia, a gente foi às ruas para ouvir as pessoas o que elas têm para falar sobre isso, que todo mundo tem alguém negativo próximo, né? Vamos ouvir o que elas disseram? Vamos lá. Acho que é não ligar muito, né? Não dar muita atenção. E dar atenção mais para seus amigos que têm a mesma opinião que você e não se deixar contaminar, que nem você falou. É mais ou menos isso, né? Você tentar influenciar e não ser influenciado, né? Eu diria, assim, até para quem lidera pessoas assim, procure ter uma conversa franca, fale mesmo, mas não fale só com palavras, fale de verdade, fale com o coração. Olha, tenho percebido que você não está bem, eu posso te ajudar de alguma forma, você é um ótimo profissional, você é um ótimo esposo, um ótimo marido, mas de uns tempos para cá eu tenho sentido uma mudança de comportamento da tua parte. O que está acontecendo? Tem algo que você queira dividir? Será que não é hora de você procurar ajuda? Porque o que acontece? Tudo aquilo que a gente não expressa pode virar um sintoma, pode virar até, digamos assim, uma doença. Uma pessoa que começa a reclamar de tudo, naturalmente ela vai se contagiar de coisas negativas. Então ela pode começar a desenvolver uma depressão, mau humor, insônia, até transtorno mesmo digestivos. E isso às vezes pode até se agravar em outros níveis. Então a gente tem que procurar ajudar quem está perto, né? Porque às vezes a pessoa nem percebe. Então o amigo, a pessoa com a qual, né, as pessoas com as quais convivem com a pessoa negativa, elas têm que espelhar isso para ela. Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. O que não presta vai para o lixo, para a lixeira. E as coisas boas você absorva, coloque para você eternamente. Agarre, escreva várias vezes na sua agenda e fique lendo várias vezes. É como dizem, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A Maria do Socorro tem aí uma receita própria, né? Agora, o que esse negativismo pode ter a ver com a necessidade de aprovação dos outros? Muita coisa. Tem pessoas que, inclusive, por vezes vivem em função dessa busca. Elas, inclusive, se eximem de dar opiniões, né? Elas se omitem de responsabilidades. Então, o que a gente percebe? Antes de eu ter que desagradar, eu vou tentar agradar o outro. Só que, às vezes, quando eu agrado o outro, eu me agrido. Então, o sintoma é esse. Então, vamos imaginar, as mulheres, por exemplo, elas costumam, às vezes, a serem muito mais reclamonas do que os homens. Os homens falam muito disso. Por que isso acontece?
Muitas vezes você conseguir expressar algo que está te incomodando no mundo feminino é visto como uma atitude não muito delicada, não muito da mulher. As meninas são muito educadas desde pequenas a serem mais boazinhas, digamos assim, e os meninos a expressarem mais aquilo que sentem. Então, quando você vai guardando as coisas, você começa a gestar um ressentimento. E ressentimento nada mais é que uma mágoa que vai tomando proporções e camadas, às vezes, incômodas. Então, quando a mulher vai brigar, por exemplo, com o marido ou discutir a relação, ela abre o baú mágico que os homens têm tanto medo, né? Você vai falar de um problema pontual com a sua esposa e a mulher pega aquele novelinho lá que traz coisas de 2, 3 anos passados. Porque ela, de repente, não teve aquele ímpeto, aquela coragem de conversar com o marido verdadeiramente. Então, assim, até uma dica para os pais, ensinem os filhos a falar o que eles pensam, o que eles sentem. Isso é muito importante. Ser verdadeiro não é ser mal educado. Basta que você ensine como as crianças têm que expressar aquilo que as desagrada. Vamos ouvir mais uma opinião? Tem uma receita também. Muito pé de pimenta na casa, samambaia. Mas no fundo é tentar se afastar e procurar ter amizade só com pessoas que te levem para frente, que tem algo a te acrescentar. 2 sotaques deliciosos a gente teve, né? Bom, nem sempre isso é uma questão de escolha, como a gente já comentou. Agora, se você chegar um momento em que isso está te influenciando, como falar para a pessoa, tipo, olha, além dessa questão, tipo, você tem o sentido que você não está bem e tal, como mostrar para ela qual é o problema? Porque às vezes a pessoa não tem noção disso, né? Quando é no trabalho, eu diria que é um pouco mais fácil, até porque você tem assim, uma imparcialidade um pouco maior do que quando você está envolvido emocionalmente, como na questão familiar. No trabalho, normalmente, você tem questões práticas. Olha, você diminuiu até a tua rentabilidade no trabalho, os teus colegas estão se afastando, mas com a família, às vezes, é um pouquinho mais complicado. Mas você pode ser muito sincero, dizendo, olha, está prejudicando a mim, está prejudicando a nossa relação até. Né? Porque uma coisa que eu percebo muito claramente é que tanto o negativo quanto a pessoa invejosa, elas têm uma característica em comum. Elas ficam incomodadas com aquele brilho do outro. Não é nem com o sucesso que a pessoa tem. Isso que sempre me chama muita atenção. Não é a conquista, mas é aquela capacidade que, apesar da adversidade, algumas pessoas têm de transformar o negativo em positivo. Né? O que a gente fala, ganham-se limões e se faz uma limonada. E a pessoa negativa, ela está com a vida ótima e ela não consegue. Né? Então é importante que você diga, olha, eu vou te dar essa oportunidade, acho que a gente está tendo essa conversa, só que se a partir do momento que eu perceber que isso está me prejudicando, então a gente realmente vai ter que distanciar, porque às vezes a distância vai ter que ser física mesmo. Ok, Lígia, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Jane, para você também, Soler.